Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem por aí, tudo certo? Muito obrigada pela companhia aqui na nossa Casa na Arte. E diferentemente da semana passada, hoje eu trago para vocês a conversa sobre um filme que eu assisti recentemente, lançamento na Netflix. É um filme que me capturou pelo título e pela capa, eu já confesso, e que na verdade esteve aí no top 10 dessas últimas semanas. Tem por título O Telefone do Sr. Harrigan. Vocês já assistiram a esse filme? Eu acho que vale a pena e vou tentar explicar um pouquinho o porquê. Até porque vou falar de duas cenas em particular que são bem emocionantes e que me chamaram bastante atenção, que me tocaram e que eu acho vale o filme, pelo menos na minha visão. Eu não tinha reparado, eu confesso, que O Telefone do Sr. Harrigan, ou Mr. Harrigan's Phone no original, que é um filme agora de 2022 dirigido por John Lee Hancock, estava na verdade categorizado no gênero terror. Eu particularmente não assisto a tantos filmes de terror e também nem acho que esse filme seja um filme de terror. Então aqueles que assim como eu fogem um pouquinho desse gênero, tenham um certo medo, talvez, não sei, é um gênero que eu não aprecio tanto e não acompanho tanto quanto outros. Eu já digo que não se deixe levar por essa etiqueta não, porque eu acho que o filme não é muito bem de terror. Acaba sendo também um drama, é uma história assim com um mistério, com um suspense, tem que ter, né, alguns desses ingredientes, não é à toa que recebeu aí essa categoria, mas ele não é daqueles mais pesados não, então vocês não vão ter muito medo, né? Eu, sei lá, lembro aqui o nome talvez de um Hitchcock, que é um grande nome, né, nessa filmografia aí do mistério e do terror, e esse sim eu curto, particularmente já assisti a todos os filmes e pretendo ainda trazer aqui, quem sabe neste mês, né, em que todos já estão aludindo aí a data do Halloween, um vídeo para conversar com vocês sobre um nome da literatura em particular que muito me atrai, que é do Edgar Allan Poe, né? Eu acho que vale a pena que a gente converse sobre os mistérios, os suspenses, o terror e algo do gênero neste mês em específico, que é um mês típico, digamos assim, para isso. O filme O Telefone do Sr. Harrigan, ele aborda alguns temas ligados à morte, ao luto, à solidão, ao apego e também como esses temas se transformam um pouco na vida dos personagens, porque a trama vai de 2003 a 2008, a história se passa num pequeníssimo vilarejo, em algumas outras cidades ali vizinhas e tem, claro, o foco na figura do Sr. Harrigan, que é um milionário, possui uma propriedade belíssima, com alguns serviçais que o atendem, ele é sozinho, solteiro, não possui herdeiros, está no final de sua vida, já com perda da visão. Portanto, um dos seus prazeres, que é degustar os livros da sua vastíssima e belíssima biblioteca, né, na verdade já não está podendo ser realizado de modo tão solitário quanto ele havia feito por longos e longos anos. Então ele vai depender da ajuda de um garotinho que é o Craig, que entra aí na história toda porque receberá ali algumas moedas e alguns trocados para que frequente a casa do Sr. Harrigan 3 vezes por semana para fazer a leitura em voz alta dos livros que ele tem ali. E uma das cenas mais encantadoras, emocionantes mesmo para mim, né, no filme, que valem o filme, são essas cenas da leitura, né? Harrigan na sua poltrona, né, com a mão apoiada numa bengala, toda encastoada, extremamente bem vestido, né, com requinte e sofisticação, mesmo que esteja num momento, né, de isolamento, né, e de fruição ali na sua residência, e o garoto Craig, que ainda é muito jovem, mas que lê muito bem, né, e que vai prestar esse serviço. E é um garoto órfão de mãe, que vive com um pai que tenta fazer de tudo para que a sua educação, a sua criação seja muito honrada, honesta, mas que tem um certo... não tem tanto jeito, tanto tato, tem um certo ali desajuste em demonstrar um lado assim mais afetuoso, mais acolhedor, mais sensorial para o filho. Percebe-se que é uma relação muitas vezes assim de dificuldade
de uma certa frieza, apesar de muito comprometimento, muita preocupação, e já sem a mãe, tendo perdido a mãe muito cedo, e com esse pai com quem ele convive, num vilarejo em que já não tem também muitos amigos, frequenta a escola naquela rotina, a figura do Sr. Harrigan vai lhe parecer muito atraente. Nesse sentido, ela é enigmática. E ele gosta das falas e dos conselhos desse senhor, que são muito duras. Porque alguém que dá a entender que lutou muito na vida para construir o patrimônio e o nome, né, que construiu. E surgem muitos boatos sobre esse nome, a sua índole, a sua idoneidade, o que afinal de contas esse cara já fez na vida. Ele é muito suspeito, há muitos boatos que são, né, divulgados na mídia ali da época. O menino depois passa a se interessar, quer ler, saber mais, enfim. Então eu acho tem o caráter de mistério que envolve essa figura e esse menino que quer conhecer um pouco mais de uma pessoa que diz: lute contra os seus inimigos o tempo todo, descarte os seus inimigos assim que puder, né? Lute sempre pelo que é seu. Faz o menino ficar sempre com aqueles olhos arregalados e a sensação de que a vida será muito difícil e será uma batalha muito árdua, né? E uma cena também em particular, além dessa da leitura, eu acho que que acontece ali entre os dois e que cria de certa forma esse vínculo, é uma outra cena, né? É também dessa prática, dessa dinâmica que eles estabelecem, que é quando o Sr. Harrigan, em pouquíssimos segundos, consegue resumir a cultura da internet. Porque eles estão vivendo, eu disse, de 2003 a 2008, a chegada mais massiva, democrática ali, digamos, dos aparelhos celulares, vejam só. Então a Apple, aparece muito esse nome, e os outros fabricantes, entendeu, de aparelhos, estão conseguindo vender e o público aos poucos começa a crescer e esses aparelhos chegam inclusive nessa cidade pequena, e em outras cidades ali da localidade, e isso muda muito. O hábito da leitura muda, o mundo que parece que se expande enormemente. É o jovem Craig, já 5 anos depois, que continua essa prática de leitura e de frequentação da casa do Sr. Harrigan, que vai mostrar ao idoso pela primeira vez o que é o celular e o acesso à internet. Abra o motor de busca, acesse o que o senhor deseja, leia o jornal em tempo real, mas essa notícia não saiu no meu jornal de hoje. Sim, mas o seu jornal é de hoje, mas foi escrito e impresso ontem. As notícias estão velhas, aqui você tem nas mãos um jornal atualizado em tempo real, que lhe permite acompanhar tudo o que acontece, e veja que por aqui você pode telefonar para os seus contatos e a pessoa vai te ouvir sem que você use um telefone fixo. Aqui da sua poltrona o senhor faz a ligação e veja como isso é encantador. Então o jovem está encantado porque ganha o seu primeiro iPhone do pai e vai mostrar esse mundo ainda de muito maravilhamento para o Sr. Harrigan, que, claro, de certa forma embarca nessa história também, mas, e aí eu gostaria de destacar essa cena em particular, tem uma fala que é icônica e que eu acho sintetiza muito a nossa cultura, que é a cultura da rede, a cultura da internet. Em poucas palavras ele diz: mas não é possível que isso seja assim, tem alguma coisa estranha nessa história. Como é que pode que eu acesse todos os jornais que eu tenho que assinar e que comprar? Como é que eu posso acessá-los gratuitamente aqui por essa telinha? Como é que esses jornalistas e articulistas serão pagos? Como esses jornais vão sobreviver se agora o acesso a tudo isso é gratuito? E uma vez que agora esse acesso é gratuito e é assim tão amplo, né, e que reverbera em todas as localidades e você consegue ter acesso a um mundo de informações assim de modo tão facilitado, sem crivo e sem critério, será que as pessoas não vão começar a divulgar mentiras? Como é que nós vamos apurar as fontes? Como é que nós saberemos se esse conhecimento que está sendo passado e que está sendo transmitido é um conhecimento confiável? Será que isso não abre margem e possibilidades para que as pessoas inventem as histórias mais escabrosas? Ele diz, e o menino vai arregalando cada vez mais os olhos e fica surpreso, porque é claro que ele, do alto da imaturidade dele, não
não conseguiria imaginar tudo isso. Ele estava encantado, ele tinha um iPhone na mão e com isso ele conseguiria um ingresso para os grupos da escola no terrível ensino médio, para que não sofresse bullying, que era poder frequentar os grupos de todos os que tinham um iPhone e que não interagiam entre si. E não conversavam, porque estavam ilhados com os seus iPhones na mão, é claro. Como a gente sabe, todos estamos hoje, né? Ainda hoje. O tempo passou, mas essa prática, essa cultura parece se enraizou e não tem saído de nós. Mr. Harrigan consegue nessa cena, diz o próprio narrador, que é o Craig, nos contando anos depois, já adulto, tudo o que aconteceu naquele momento, que ele tinha toda a razão. E ele tinha toda a razão porque ele foi um visionário e previu ali naquele início de internet, com os aparelhos celulares nas mãos, desse vilarejo aí, na verdade, o que aconteceria na era da desinformação, da informação rápida, veloz e pouco apurada e pouco fidedigna, das fake news, de tudo o que proliferaria nesse universo tão gigantesco de informações. E todo o plano de negócios que parece desmoronar e outro, vir à tona, emergir, que é esse plano de negócios de que tudo parece gratuito, de que você não paga por mais nada e ao mesmo tempo você está pagando muito caro por tudo isso, porque você está submergindo numa cultura que é uma cultura de um acesso muito fácil, porém paupérrimo, com uma qualidade no mínimo duvidosa. E para encerrar a minha resenha do filme O Telefone do Sr. Harrigan, eu na verdade gostaria de chamar a atenção para a última e derradeira cena do filme, em que o jovem passa a ter a vontade, depois de toda a trama e de suspense que acontece, sobre a qual não me detive aqui porque eu não quero dar spoiler nem estragar o gostinho de vocês de assistir aí a essa produção, ele decide arremessar o iPhone que havia pertencido a ele na época em que ele estava conversando diretamente com o Sr. Harrigan no rio, e quase joga o outro aparelho que ele tem, porque ele comprou um novo aparelho, ele quase joga o segundo, e ele diz numa frase também muito lapidar, também muito significativa, sobre a qual eu gostaria inclusive que vocês dessem a opinião de vocês também, para a gente encerrar essa nossa conversa. Craig diz: eu acho que nós nos casamos com o mundo através dos aparelhos celulares. Essa foi a nossa nova forma, que nós encontramos de casar com o mundo, de nos vincular a ele, de estabelecer a nossa relação, o nosso vínculo com o mundo. A partir de agora, ele diz, é através do aparelho celular, é através do smartphone, é através desse novo dispositivo de comunicação, que na verdade parece, como aconteceu com Craig, atrapalhar demais a nossa vida. Aqui dos vivos, e não dos mortos. Vou deixar aí a história no ar, claro, para que depois vocês possam acompanhar. O que vocês acham dessa frase? Usar os celulares hoje em dia é a nossa forma de casar com o mundo e ele diz, esse casamento é péssimo e não deu certo. Por quê? Sim ou não e por quê? Concordam com essa frase do personagem? Nos casamos com o mundo através desses dispositivos? Sim ou não e por quê? Me digam aqui para que eu possa conhecer um pouquinho do que vocês pensam a respeito desse assunto e desse debate que eu trouxe hoje aqui para nossa Casa na Arte, tá bom? Nos encontramos no próximo vídeo e esse também vai ser bem legal. Eu volto à literatura porque não poderia deixar de falar de Annie Ernaux, que ganhou agora há pouco tempo, nesse mês de outubro, o Prêmio Nobel de Literatura. Vamos conversar sobre a obra de Ernaux na semana que vem? Eu os espero aqui, voltem, hein? Não se esqueçam de frequentar aqui a nossa casa toda semana tem vídeo novo. Beijos a todos aí e até mais!